Na França, tem uma cidade perto do Oceano Atlântico que se chama La Rochelle, que em 1997 decidiu fazer um dia sem carro, no dia 9 de setembro de 1997. E era já uma cidade que estava desenvolvendo naquela época as bicicletas compartilhadas, também os veículos elétricos, e tem também VLT em La Rochelle. 2 anos depois, a direção do meio ambiente da Comissão Europeia achou interessante e decidiu fazer um dia europeu sem carro no dia 22 de setembro. Então, desde aquela época, é o dia escolhido para ser sem carro. Nós temos Brasília, que foi planejada em 1957 e era bem dentro do espírito rodoviarista, com grandes avenidas para poder circularem os veículos o mais facilmente possível, sem nenhuma previsão para transporte metroferroviário. O que é que você tem? Brasília, que foi planejada para 500 mil habitantes e no máximo 100 mil veículos, hoje tem 2.800.000 habitantes e 1.100.000 veículos. Se vocês forem perceber, Brasília não cabe tantos veículos mais. Nós trabalhávamos com um país, na época, que era 80% rural. Hoje nós trabalhamos com mais de 80% do país hoje é urbano. Então isso necessariamente gera uma demanda muito maior por mobilidade, por circulações. O que você acha do transporte público aqui em Brasília? Um caos, porque não tem ônibus, quando tem ônibus é sempre lotado. O transporte é muito ruim. Eu saio de casa às 5 horas da manhã, tomo um ônibus 5h20, lotado, às vezes nem para mais na minha parada, chego atrasada, é péssimo. Brasília é a 4ª metrópole nacional e o 2º mercado imobiliário do país. Quer dizer, é um fluxo de capital que circula nesse território e ela, por ser capital do país, ela é um ponto de atração, obviamente, de mão de obra, de serviço, e ela gera isso e foi criada para isso. Então, isso é inevitável que se tenha um volume, um tráfego na cidade muito intenso. Tem vezes que vai lotado, cheio. A gente tem que estar esperando. Sai 4 horas do serviço, chega em casa só de noite. A gente já está no caos. E esse caos existe porque nós não temos um transporte público de qualidade que obriga as pessoas a andarem de moto, automóvel ou ônibus, fazendo com que a rua, em vez de ser um local de prazer, de convivência, de integração, seja um local de estresse, acidentes e congestionamentos. Nós temos que reverter a lógica de criação das cidades e de funcionamento da cidade. Hoje, nós temos uma lógica que é clara, que todo mundo percebe, que é uma lógica onde o carro individual, o automóvel individual, ele tem preferência, privilégio sobre os demais meios de locomoção. O que nós temos que fazer é buscar inverter esta lógica, que é uma lógica que isso não é feito facilmente, isso leva tempo, isso precisa de um trabalho educacional de todos, independente de condição financeira, para que se busque trabalhar a cidade de uma forma mais humana, mais próxima da escala do pedestre. Nós entendemos que o sistema de transporte público coletivo ele deve ser multimodal, né? Então nós estabelecemos como tronco corredores do BRT e a ampliação do metrô também, não só a ampliação como a atualização da sua tecnologia, de forma que se tenha maior frequência, maior rapidez, consequentemente também maior segurança no transporte.
Eu percebo que não é uma cidade que favorece pessoas que têm esse tipo de opção no final das contas, ou seja, onde ficam os pontos de ônibus, quais que são as calçadas de quem desce do ponto de ônibus e precisa chegar ou no seu local de trabalho ou na sua residência, quais que são as informações presentes ao longo desse trajeto para que eu, portanto, tenha confiança e saiba para onde eu vou, tenha liberdade de escolha. Tem havido mudanças, mas isso ainda, eu particularmente considero, são passos pequenos em relação a essa pressão de deslocamento que a gente tem no sistema completo. Brasília hoje, ela precisa passar por uma adaptação em que você leve em consideração a acessibilidade, a mobilidade, e isso implica em dar mais espaço para o pedestre, para o ciclista, para o metrô, para o VLT e reduzir a necessidade da pessoa ter de utilizar o carro, moto e o ônibus. Para Brasília, no contexto atual, eu acho que é importante o sistema totalmente integrado, né? E outras iniciativas em termos de transporte, principalmente para pedestres e para ciclistas. O que eu espero que seria o melhor? A integração total do sistema. Evidentemente que isso vai demorar um tempo, né? Mas seria ótimo para que a população possa fazer uso da cidade, para que possa se apropriar da cidade. Tenta-se fazer as ciclovias em Brasília. Elas só estão funcionando direito aqui na região central. Não existe a interligação para as asas. Se você for sair daqui e for pegar uma ciclovia, você não consegue fazer com que a ciclovia se conecte de um trecho ao outro. Você tem de atravessar barro, ruas e outros obstáculos para poder pegar os trechos de ciclovia. Então isso é muito ruim, porque você isola as pessoas da opção do transporte correto, da acessibilidade, da mobilidade. Assim que eu cheguei aqui em Brasília, que foram há 8 anos atrás, eu encontrei um pouco de dificuldade, assim, de resistência em relação aos motoristas, às pessoas de modo geral. Mas eu percebi que, devido a algumas campanhas que foram feitas ao longo dos anos e tal, e percebi também assim, que depois de uns 3 anos para cá, nossa situação melhorou um pouco. Hoje em dia eu vejo que as pessoas respeitam um pouco mais, né? Pelo menos eu não tenho do que me queixar, né? No trajeto que eu faço de casa a trabalho. Né? As pessoas nunca tive grandes problemas e consigo vir numa boa de bicicleta para cá. Né? Onde eu trabalho temos uma estrutura excelente, eu até brinco dizendo que nós somos privilegiados aqui, porque aqui nós temos um bicicletário seguro que fica dentro do prédio, uma estrutura com armário, banheiros para trocar de roupa, guardar os pertences e, assim, em termos de estrutura nós estamos, né, está tudo muito tranquilo. Deveria melhorar as ligações entre as quadras, porque muitas vezes você tem uma ciclovia, mas quando você chega tem que atravessar a pista, aí é um problema. Você tem que descer da bicicleta, tem que esperar muito tempo para conseguir atravessar. São mais ou menos os mesmos problemas que tem o pedestre. Veja bem, não é proibir as pessoas de utilizarem carro, moto ou ônibus, mas é a gente facilitar a vida das pessoas de tal maneira que as pessoas não vão precisar mais usar o transporte individual motorizado. Podem utilizar bicicleta, andar a pé ou um transporte de massa de boa qualidade, não poluente. Nós precisamos trabalhar também com funções, distribuições de funções de atividades. As atividades precisam ser redistribuídas dentro do território. Você não precisaria trazer esse movimento que tem hoje das cidades periféricas para o centro da capital. Você não precisaria trazer. Você poderia reduzir isso enormemente. Seria o quê? Distribuir atividades funcionais, serviços, pelas demais cidades que compõem o Distrito Federal. Isso seria uma das medidas, não seria a única. Dar prioridade ao transporte coletivo. E que transporte coletivo seria isso? Lógico, seria o transporte coletivo de massa. Aí sim, você poderia começar a reverter isso. A pessoa tem que sentir o mesmo conforto e a segurança que tem no seu automóvel. Se isso não ocorrer, dificilmente alguém largará o seu automóvel e passará a usar um transporte coletivo. Ele tem que ter qualidade. Isso é fundamental. Sem isso, sem essas condicionantes, não adianta ficar largando rua, criando novas vias. Não vai resolver. Você só vai estimular cada vez mais o uso do transporte automotivo. Não, isso é natural, isso é inerente.
Mobilidade urbana é o assunto do momento. Transportar milhões de pessoas diariamente pelos grandes centros é um desafio muito complexo e não existe solução única. Todos os veículos podem fazer parte de um sistema: ônibus, metrô, trem, automóvel. E por que não, o único que não polui e ainda faz bem para a saúde? Comprei uma bicicleta dobrável, comecei a usar a bicicleta junto com o metrô, comecei a usar mais transporte público, fui modificando essa opção. O carro hoje é uma das opções, talvez seja a que eu menos uso. 4 horas por dia era muita coisa dentro do trânsito. A bicicleta faz bem aos ciclistas e a todos. Emite 0 gás carbônico. É uma luz de saúde em meio a uma das maiores doenças dos grandes centros. O caos, consequência da mobilidade urbana, que quando não é planejada cuidadosamente, se torna imobilidade urbana ou imoralidade urbana. No Brasil hoje, os deslocamentos por automóvel respondem a mais ou menos 30% do total. Então significa que 70% não usam o carro. Imagine-se que nós já estamos colapsando com 30% usando o carro. Nós não temos muitos carros por habitante, pelo contrário, nós temos muito espaço para crescer. E nós fizemos uma estrutura que verticaliza demais as cidades. Nós temos um problema urbano. A descentralização é fundamental. Muita gente culpa o acesso à classe C, aos automóveis, pelo trânsito. E quando não tem nada a ver. Por que só a elite pode ter acesso ao carro e a classe C não pode ter acesso ao carro? Nunca se pensou o planejamento dos transportes contemplando os vários modais de transporte, né? E que tem espaço para todos, né? Até para o veículo de passeio teria um espaço. Os moradores de São Paulo que se arriscam para ir ao trabalho de bicicleta ainda são considerados sobreviventes, pois trafegam na corda bamba. Bicicleta precisa ter leitos específicos, né? Via de rodagem só para bicicleta, senão morre todo mundo, né? E às vezes não é sacanagem, você não vê, tá? Um ônibus não vê a bicicleta, vira à direita, pega, então tem que estar segregado. Tem realidades totalmente distintas, né? Eu conheci Amsterdã, que é a Meca, é a nossa talvez maior referência eurocêntrica de mobilidade por bicicletas, né? O Vietnã, que é um país que tem muita bicicleta de uma outra forma, sem nenhuma infraestrutura. Cidades planas, motoristas educados, respeitam ao veículo como meio de transporte, faz das bicicletas um sucesso em cidades como Amsterdã, na Holanda, e Copenhague, na Dinamarca, cada uma com 400 quilômetros de ciclovias. Copenhague é parecida com Amsterdã, sob o aspecto das bicicletas. Devia chamar Bicicletópolis. Olha, para todo lugar, bicicleta para todo lado. É meio de transporte, de fato. É ecológico, ocupa pouco espaço, é saudável. Uma coisa impressionante, aqui ó, só nesse pedaço há estacionamento para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bicicletas. Cada um desses são 8 bicicletas. Há várias deles. Imagina se fosse, como caberia, se as pessoas tivessem automóveis. Em Amsterdã, a prefeitura investe 17 milhões de euros por ano no sistema de tráfego de bicicletas. O investimento não é somente na infraestrutura viária específica. Campanhas educativas estão incluídas na verba destinada a esse meio de transporte. Campanhas de educação, campanhas de compartilhamento também são fundamentais. Fiscalização, multa, punição exemplar de motoristas infratores também é fundamental para aumentar o uso e o acesso à bicicleta no Brasil. Boa cidade do ponto de vista da mobilidade não é nem a que tem mais avenidas, nem a que tem mais metrô, nem a que tem mais ciclovia, é a que tem mais opções. Um estudo da Prefeitura de Copenhague revela que a construção de 1 quilômetro de ciclovia exclusiva
protegida dos automóveis, custa o equivalente a 3 milhões de reais, enquanto 1 quilômetro de metrô chega a 350 milhões de reais. Isso, obviamente, não quer dizer que deveríamos substituir o metrô por bicicletas, mas sim que elas podem fazer parte de um sistema de transporte público inteligente. O que falta no Brasil é o devido envolvimento de todos nessa causa: a sociedade, empresas, governos municipais, estaduais e federal. Em São Paulo, a maior metrópole, há somente 60 quilômetros de ciclovias. A maior parte das grandes cidades do país não possui quantidade expressiva de vias adequadas para bicicletas, com exceção do Rio de Janeiro, com 361 quilômetros. Mesmo assim, é pouco. Em Berlim, são 700 quilômetros de ciclovias. Nova York, 800. São Paulo é uma cidade que mede 60 quilômetros do sul ao norte. Ninguém está propondo que as pessoas pedalem 60 quilômetros no seu percurso diário, mas que a bicicleta possa ser parte dos seus deslocamentos. Você vai de bicicleta até um ponto, deixa no estacionamento, pega o metrô e assim vai. Em 2004, o Ministério das Cidades criou o Programa Brasileiro de Mobilidade por Bicicleta, mas os avanços no sentido de fomentar o uso seguro dela como meio de transporte ainda engatinham. Existem iniciativas localizadas, como em Mauá, no ABC Paulista. Ao lado da estação de trem, no centro, fica o maior bicicletário da América Latina, com 2.000 vagas. Eu acho que há muitas soluções de infraestrutura possíveis. As ciclovias, elas representam apenas uma das soluções. Você tem ciclofaixas, que são segregadas só com pintura. Você tem as ciclorotas, que são compartilhadas, há possibilidade de fazer calçadas compartilhadas também. Misturadas com vias de compartilhamento, misturadas com lugares para você deixar a bicicleta e seguir de metrô, ou seguir de ônibus, ou seguir de trem, você insere a bicicleta sem obrigar a pessoa a pedalar o percurso inteiro para chegar em algum lugar. Ela tem a possibilidade de pedalar um pouco e andar um pouco de transporte público. Em São Paulo, existem mais de 220 quilômetros de faixas exclusivas para ônibus. Essas faixas diminuíram o tempo de viagem em até 50%. Evidentemente que implementando faixas de ônibus muito rapidamente, o resultado vem imediatamente e já está ajudando o prefeito de São Paulo a comprovar que é uma boa opção. A solução para o trânsito é muito clara, é o transporte coletivo. E é um transporte coletivo que tem que ser uma boa opção para o consumidor da classe A e para o consumidor da classe C. Enquanto você não tiver uma interligação de trem, de metrô, de veículo leve, você não resolve o problema. Mas tem muita gente boa pensando nisso. Eu vejo que isso é coisa para 5, 10 anos. Acho que a coisa de alguma maneira vai se equilibrar. Várias cidades do mundo se equilibraram. A preocupação do governo e de todas as entidades é de implantar um projeto que possa fazer com que as pessoas deixem o seu carro em casa, utilizem o seu carro para os finais de semana, para o seu lazer, e para trabalho, estudo e toda a movimentação dentro das grandes cidades, se utilize dos sistemas que hoje nós chamamos de sistemas BRTs. Todas as capitais estão implantando sistemas BRTs. Você tem que ter uma rede estruturada de corredores, né, exclusivos, a exemplo de Curitiba. Por quê? Porque sem isso você não consegue transportar adequadamente aquele contingente enorme de pessoas, né, que saem, principalmente nos grandes períodos de pico. Porque mobilidade é conflito, o tempo todo conflito por espaço. Estimulado pelas reivindicações populares nas manifestações de junho, pelos eventos esportivos Copa do Mundo e Olimpíada, a ideia é promover a inclusão social através do acesso aos meios de transporte coletivo, de qualidade e eficientes. Entre os modais estão corredores de ônibus, BRTs, metrô, aeromóvel, veículos leves sobre trilhos. As grandes cidades receberão o total de 18 bilhões de reais para investir na mobilidade urbana. Nos últimos 5 anos tem se observado, né, não só iniciativa do governo federal, mas dos estados e dos municípios, você tem observado, pelo menos há projetos, há tentativa de viabilizar, né,
grandes projetos aí na área de mobilidade urbana. É claro que para cada cidade vai ter uma solução diferente, para algumas vai ser metrô, para outras vai ser bonde, para outras vai ser VLT, mas todas elas precisam optar por este modelo, um modelo do transporte de massa, coletivo, generalizado na cidade, que se apoia em formas alternativas que são complementares. Então, descentralização, uso da tecnologia no veículo individual, no transporte individual, que é o caso do automóvel, investimentos públicos na questão da infraestrutura, são fundamentais. Mais investimento em transporte coletivo e menos no transporte individual. Só que isso tem que ser um processo longo, porque a indústria, né, e as riquezas do Brasil dependem dessa indústria. Então é um processo de conversão que precisa ser feito dosadamente para que os empregos sejam preservados e não tenham um impacto social muito grande. Em nenhum lugar do mundo em que o transporte coletivo é eficiente ou eficaz, a venda de automóvel caiu. Por quê? Porque você passa, na verdade, a ter um uso mais racional do automóvel. Precisamos nos locomover. Isso é um direito, uma necessidade. E somente um conjunto de modais de transportes coordenados adequadamente pode resolver os problemas da mobilidade urbana. Lembre-se, cada bicicleta na rua é um carro a menos. Cada ônibus representa 50, 60, 70 veículos a menos. As opções estão aí. Só falta adequá-las para o funcionamento harmônico e levar tudo isso realmente a sério. O Rio de Janeiro continua lindo. A cidade maravilhosa também sofre da mesma mazela de outras capitais de grande porte, brasileiras e estrangeiras. Um trânsito pesado, engarrafado e caótico. Um caos muito ruim. Porque atrasa a gente chegar ao trabalho, o trânsito fica muito louco, até para atravessar mesmo na faixa de pedestre, os carros param em cima. Eu saio de casa às 4 horas da manhã todo dia, aí eu largo do trabalho às 17 horas, às 5 horas da tarde, chego em casa por volta de umas 9 horas, 10 horas da noite todo dia. De ônibus eu não venho mais porque não dá, porque eu moro na Rua Sul, a gente pega o trânsito na Dutra, na Brasil, aí com esses transtornos aqui no centro também. Eu venho de trem, mas o trem também é irregular os horários, nem sempre vem no mesmo horário, é complicado. Horrível, né, porque a viagem cansa muito mais do que o trabalho. Eu trabalho em escritório, sentado, o tempo que eu fico dentro do trem esmagado é horrível. E é desconfortável, porque a gente paga uma passagem alta, inclusive a Baixada Fluminense a passagem é super alta, é 6,30, um ônibus da Baixada para cá para o centro, e 4 horas da manhã você já não pega mais sentado, você vem em pé. E se tiver engarrafamento, você passa 3 horas em pé já dentro do ônibus. Mas esse é um problemão anunciado. Afinal, as cidades cresceram muito rápido, assim como a cultura do carro. Essa cultura nasceu nos Estados Unidos do pós-guerra, graças a uma mãozinha do cinema. Junto com a propaganda, vendia a ideia de que o carro significava liberdade, sucesso e sedução. A paixão pelo automóvel chegou ao Brasil na era do desenvolvimentismo, nos anos de 1950. A indústria automobilística se instalou em São Paulo e gerou muitos empregos. Hoje em dia nós temos um parque automotivo enorme, uma quantidade de automóveis por habitante muito grande. Somos o 4º maior produtor de automóveis mundial e isso pode tornar
que o nosso país seja um dos que tem a maior frota de automóveis do mundo. E que isso vai acabar causando transtornos à movimentação das pessoas. Nas décadas seguintes, a produção em larga escala, aliada ao poder de persuasão da publicidade, fez com que o brasileiro lutasse para realizar seu sonho de ter um carro. As cidades foram crescendo e mais gente significou muito mais carros. Mas as vias públicas não acompanharam esse ritmo, principalmente aqui no Rio. E o resultado é o que revela um estudo da TomTom, empresa holandesa de tecnologia de transporte. Hoje, de 169 cidades, o Rio de Janeiro tem o terceiro pior trânsito do mundo. Todos os trabalhadores, com certeza, estão sofrendo, principalmente no horário, no pico, no horário, assim, na parte da manhã e à tarde, todos nós sofremos, todos. Motorista, ônibus, não param no ponto pra gente. Se for de terceira idade, piorou, que eles passam fingindo que nem vê a gente. A gente chega no trabalho com mau humor e volta para casa com mau humor. O que vivemos hoje é resultado da falta de planejamento histórico e da cultura que priorizou o carro em vez do transporte coletivo de massa. Como os números não mentem, vamos a eles. A cidade tem hoje mais de 1.800.000 carros. Além disso, a frota de ônibus municipais tem mais de 17 mil veículos. Temos, em média, 600 mil usuários de trens e usam o metrô cerca de 645 mil pessoas todos os dias. Não é o suficiente para atender a quase 6,5 milhões de moradores. Fora as milhares de pessoas que todos os dias saem dos municípios da Baixada Fluminense para trabalhar na capital. Mas ainda dá tempo de virar esse jogo. Hoje se procura, na verdade, em grandes cidades, de reduzir o uso do automóvel. Então, a redução do uso do automóvel ela vem de diversas formas. Desde, por exemplo, a proibição em centro da cidade, que a gente chama de pedágio urbano, a restrição em determinados horários de movimentação do automóvel. Então, e um sistema de transporte que vieram, por exemplo, o BRS no Rio de Janeiro, o BRT que está sendo implantado, ele tem um objetivo muito importante, que é fazer com que as pessoas verifiquem que o transporte público é possível e talvez o usuário do automóvel deixe de utilizar o automóvel e passe a utilizar um transporte de melhor qualidade. Quando você gera a integração, você cria corredores de transporte alimentados por veículos de menor capacidade. Então, de uma certa forma, você descongestiona algumas cidades, reduz essas linhas, aumentando, transformando um corredor com maior capacidade. Então, a integração ela pode ser feita de vários modos, barca, ônibus, trem, metrô. Então, isso propicia, inclusive, uma certa, que nós diríamos assim, até uma redução do tempo de viagem, porque a pessoa sai de um sistema, além de ter uma redução do próprio custo, quando você tem uma tarifa integrada, ela possibilita que você faça uma viagem, fazendo essa integração de uma forma contínua, até reduzindo, incentivando, inclusive, o uso maior do transporte público. O BRS, citado pela Vânia, é o Bus Rapid Service, ou Serviço Rápido de Ônibus. São linhas de ônibus expressos que circulam pelas principais vias da cidade e atendem a mais de 1,5 milhão de pessoas por dia. O BRT, Bus Rapid Transit, ou Transporte Rápido por Ônibus, é como um metrô de superfície. Os ônibus circulam em corredores exclusivos e param em estações especiais. Hoje, o BRT atende mais de 4 milhões de pessoas por mês. Além de tudo isso, o Rio de Janeiro, bonito por natureza, também vem expandindo sua rede de ciclovias. Em 2009, eram 150 quilômetros. Hoje são 370. A meta é chegar a 450 quilômetros até 2016. Uma alternativa saudável, sustentável e ao alcance de todos. A questão da bicicleta, ela é muito importante, está crescendo, principalmente no Rio de Janeiro, mas envolve muita coisa, principalmente a questão da segurança e uma cultura de uso da bicicleta. Então, em relação à segurança, o que nós precisaríamos ter? Nós precisaríamos ter mais ciclovias, mais bicicletários. Então, na medida que você amplia essa rede cicloviária, você cria uma segurança para o usuário da bicicleta. E aí você vai fazendo com que as pessoas tenham esse sistema como uma forma realmente de deslocamento. Há uma outra questão de cultura da bicicleta. O que acontece? Nós não temos essa cultura. Então, nós temos que fazer crescer essa cultura.
Estimular o uso da bicicleta é uma ação que depende também de um transporte coletivo de massa eficiente. Se foi a ação humana que criou esse problemão da imobilidade urbana, cabe a nós também pensarmos nas soluções para garantir o direito do carioca de ir e vir. E esse é um grande desafio para os que moram na cidade, e principalmente para os que a governam. Nos últimos 10 anos, o Rio Grande do Sul registrou um aumento de 76% da frota de automóveis. A capital gaúcha e a região metropolitana são as principais responsáveis por esse crescimento. Com 1.400.000 habitantes, Porto Alegre tem 794 mil veículos em circulação, ou seja, um carro para cada 2 habitantes. Toda vez que se tem grandes investimentos para se fazerem obras na cidade, visando a enfrentar o problema da mobilidade urbana, a prioridade tem sido, ao longo dos últimos 40 anos ou mais, atender o deslocamento do veículo motorizado privado, enfim, o automóvel. As grandes vias, a estrutura viária deveria ser pensada articuladamente à estrutura do sistema de transporte público. E aí, subordinadamente, perifericamente, ela atendendo também ao deslocamento aos automóveis. Mas para alterar velhos hábitos e deixar o carro em casa, são necessárias mudanças. A frota de transporte coletivo da capital possui 1.700 ônibus. O sistema é reconhecido como um dos mais eficientes e qualificados do país. Mais de 70% dos veículos possuem acessibilidade universal e cerca de 30% têm ar-condicionado. Mesmo assim, os usuários veem problemas no serviço. A passagem, estopim para a onda de manifestações realizadas ano passado, é de R$ 2,95 e é considerada cara pela população. Eu acho que poderia ter mais investimento público, acho que tem dinheiro para isso. Eu acredito que a maioria da população depende do transporte público e deveria ser uma das prioridades, e não é. Horários atrasados, às vezes, superlotações do horário de pique. E o de praxe, que o novo nunca cede lugar ao idoso. Na região metropolitana, a situação não é diferente. São quase 2.100 ônibus para atender por dia os 485 mil passageiros que utilizam o transporte. Olha, é terrível. Os ônibus que eu pego, pelo menos de manhã, são todos lotados. E a passagem é 13,05 para ir até o centro. E dependendo do lugar que as pessoas moram, eles só podem pegar esse, né? E daí acaba saindo bem caro a passagem. Como eu moro no Parque dos Anjos, então são poucas opções de ônibus que tem para lá, né? Porque a maioria dos ônibus vai só até o centro de Gravataí. Os ônibus coletivos de Porto Alegre transportam aproximadamente 1 milhão de passageiros por dia. O grande desafio hoje é qualificar este serviço não apenas para os atuais usuários, mas para aqueles que ainda preferem o automóvel. Conforme a Política Nacional de Mobilidade Urbana, cidades com mais de 20 mil habitantes precisam elaborar planos de mobilidade. Mas, segundo a União de Associações de Moradores de Porto Alegre, a sociedade tem que participar mais para decidir as prioridades. As 3 principais questões do plano de mobilidade de Porto Alegre devem ser a licitação do transporte coletivo, o valor da tarifa e a participação popular e o controle social da sociedade em relação à nossa política de mobilidade. Entre as soluções defendidas por especialistas para qualificar a mobilidade urbana está a integração de modais do transporte. Dar condições para que as pessoas se desloquem pela cidade usando calçadas, ciclofaixas, bicicletários e corredores exclusivos para o transporte coletivo. Um projeto do governo gaúcho envolvendo 90 quilômetros do eixo metropolitano adotará essa medida. São faixas exclusivas de transporte que integram as cidades metropolitanas. Estamos trabalhando com um projeto que liga o centro de Guaíba ao centro de Porto Alegre, passando por Eldorado, onde teremos faixas exclusivas de ônibus, teremos calçadas, todas elas feitas nos conceitos de acessibilidade universal e a inserção de ciclovias. A ideia é fazer um plano em conjunto para apresentar uma melhor qualidade de serviço. Assim, o tempo das viagens deve reduzir, atraindo novos usuários.
Nos estudos de integração do sistema, verificamos uma irracionalidade em torno de 30% a 40%. Se tu sobrepuseres o sistema metropolitano ao municipal, tu tem uma frota maior do que uma necessidade, tem ônibus cheios e ônibus vazios circulando ao mesmo tempo. Então precisamos racionalizar isso. Tu só racionaliza se tu integra. A política de defesa de mercado das concessionárias tem que acabar. Um sonho antigo dos gaúchos pode se concretizar em 5 anos. A expectativa é que em setembro o anteprojeto do metrô seja concluído. As obras foram avaliadas em 4 bilhões e 800 milhões de reais. Com extensão de cerca de 15 quilômetros, o metrô terá 3 estações e deverá atender 300 mil passageiros por dia. Mesmo sem ter uma conexão ideal entre os diferentes modais, Porto Alegre oferece vários meios de transportes e algumas interligações que facilitam a vida dos usuários. O trem metropolitano, Transurb, atende diretamente as populações de Porto Alegre, Canoas, Nova Santa Rita, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Novo Hamburgo. A passagem é de R$ 1,70 e a empresa mantém integração tarifária com mais de 600 linhas de ônibus. Mais de 188 mil pessoas são transportadas por dia. Tem muito pouca segurança, e as políticas de segurança são tudo falha. O tempo de espera é muito grande e muito lotado, então teria que ter mais frotas, etc. Achei muito bom isso, porque nunca tinha visto em outros lugares. E, por exemplo, eu que não conheço, eu entro, já sei mais ou menos onde eu vou e chego rápido, fácil. Eu gostei. Com tecnologia totalmente desenvolvida no Rio Grande do Sul e pioneira no Brasil, o aeromóvel, este trem de superfície movido através de propulsão a ar, interliga o Transurb ao Terminal 1 do Aeroporto Internacional Salgado Filho. A linha é gratuita e conta com 2 veículos que percorrem um trajeto de 800 metros em apenas 2 minutos. A rapidez impressionou esta família de Santa Maria, que usou o veículo pela primeira vez. Quando nós viemos para Porto Alegre para passear, vamos passear no aeroporto, vamos dar um passeio de metrô. E aí chegamos e já estávamos pensando, vamos ter que andar aquela distância depois até lá para ver o aeroporto. E foi uma surpresa inesperada e bem agradável. São 2 minutos bem interessantes, assim, a travessia de lá para cá. Outro tipo de transporte da capital gaúcha é o taxi-lotação. Este micro-ônibus leva até 21 passageiros sentados. Uma opção para quem quer unir a rapidez e o conforto pagando menos que um táxi comum. É um meio de transporte mais rápido e não tem muita gente. Normalmente quando eu venho no centro, deixo meu carro num bairro, deixei lá no Menino Deus. E agora eu venho de lotação, eu tenho médico, né? Então, pertinho eu pego a lotação, eu acho mais rápido. O catamarã também é um transporte alternativo. A embarcação realiza a travessia entre as cidades de Porto Alegre e Guaíba. A viagem, que proporciona aos usuários uma bela vista da orla, atrai também os turistas. Além disso, reduziu o tempo de deslocamento para os usuários. Hoje o pessoal, quando embarca em Guaíba ou Porto Alegre, ele sabe que ele chega em 20 minutos no seu destino, né? Coisa que hoje no rodoviário tu tem muito mais problemas, né, de, vamos dizer, um trânsito, um acidente, tu não vai garantir que tu chega no teu destino no horário que tu esperava. Dona Janete mora em Guaíba e trabalha em Porto Alegre. Assim como ela, 2.800 pessoas por dia atravessam o Lago Guaíba usando o catamarã. Hoje eu levo 20 minutos de Guaíba a Porto Alegre ou vice-versa, né? Anteriormente a gente tinha 45 minutos pelo semidireto ou 1 hora com o comum. A BR ela é muito congestionada quando tem acidentes. Qualquer acidente que ocorrer, a ponte levantar, isso já atrasa. Nos dias de chuva, pior ainda. Mas mobilidade urbana não se faz só com carros e transporte coletivo. Estimulada pela busca através de meios alternativos e sustentáveis, a população gaúcha vem aderindo nos últimos anos ao uso da bicicleta. Pedalar, além de fazer bem à saúde e ao meio ambiente, reduz o número de veículos nas ruas. Mas no Brasil a bicicleta ainda é pouco usada. Estima-se que apenas 3% da população usa esse transporte para se deslocar de casa ao trabalho.
Este empresário, que mora na zona sul da capital, faz parte desta estatística. Tudo começou há 6 anos, quando ele resolveu parar de fumar, mudar a alimentação e se exercitar. Eu me dei conta que eu não tão somente estava adquirindo saúde, vida, eu estava adquirindo uma poupança boa, porque estava conseguindo deixar o carro em casa, a gasolina, o seguro, todos aqueles itens, estacionamento que a gente gasta todos os dias para usar o carro, começaram a ficar no meu bolso e comecei a achar que aquilo era fantástico e comecei a me sentir muito menos estressado. O Plano Diretor Cicloviário de Porto Alegre, aprovado em 2009 pela Câmara Municipal, prevê 450 quilômetros de ciclovia, mas a capital tem apenas 25 quilômetros. Além de criticar a demora na ampliação do trajeto, a Associação dos Ciclistas de Porto Alegre garante que é necessário investir também em educação. Nós temos hoje boa parte dos motoristas que são devidamente habilitados para dirigir, que desconhecem a legislação de trânsito. Eles não sabem que ao ultrapassar uma bicicleta eles devem manter uma distância mínima de 1,5 m, ou seja, em função disso eles acabam praticamente ignorando a bicicleta. Muitos deles ainda acreditam que a bicicleta deve andar em cima de calçadas. A redução do número de carros nas ruas é um dos principais desafios das grandes metrópoles. Os gestores públicos têm o dever de melhorar o fluxo e a circulação, incentivar o transporte alternativo e adotar medidas restritivas para carros. Aumentando o número de corredores exclusivos, proibindo o estacionamento, de alguma maneira dificultando a utilização do automóvel para democratizar o uso do sistema viário. Porque por ônibus e por metrô e por bicicletas e todos os transportes alternativos circulam mais pessoas por metro quadrado ou por quilômetro quadrado do que por automóvel. A maioria das cidades brasileiras de médio e grande porte cresceu de forma rápida e sem planejamento adequado. Um quadro que ocasionou a piora da mobilidade e da qualidade de vida no ambiente urbano. Goiânia faz parte dessa lista. Com apenas 76 anos de história, a metrópole do Cerrado já tem quase 1.300.000 habitantes. Gente que movimenta e dá vida à capital. Mas o transporte público não conseguiu acompanhar o ritmo das mudanças. Além disso, as distâncias cada vez maiores e a falta de incentivo às formas não motorizadas de locomoção tornaram as pessoas dependentes dos carros e motocicletas. A locomoção tornou-se uma tarefa complicada e estressante. Em 2010, a frota de veículos automotores em Goiânia ultrapassou 941.000 unidades. Como resultado, o trânsito ficou lento, congestionado e a convivência entre condutores e pedestres tensa. Cá para nós, o trânsito de Goiânia é muito mal educado, né? O motociclista em Goiânia anda muito imprudente, né? Você fala do motoqueiro, que o motoqueiro não respeita, mas também não respeita não. Caminhão e ônibus se sente dono da rua mesmo. A gente tem que ficar muito atento, por causa que os carros baixos não respeitam muito a sinalização. O ciclista ele não tem
autonomia nem autoridade no trânsito, né? Tenho que vir de a pé todo dia e aqui tá difícil mesmo, tá? Aqui tá precisando de um sinaleiro, é batida. Para se locomover de um ponto a outro, é necessário fazer verdadeiros malabarismos, desviar de buracos, caminhões de carga, calçadas obstruídas e decifrar a sinalização nem sempre clara. Sem contar o barulho dos locais com maior fluxo de automóveis, os danos ao meio ambiente e a demora para chegar ao destino. Com o céu ainda escuro, a telefonista Elaine sai de casa no setor Vale dos Sonhos em direção ao trabalho. O Grajaú, aqui no André Cristina mesmo. Chegando no terminal, é rapidinho, desse daqui é rápido, é 5 minutinhos a gente tá aqui no terminal. Chegando no terminal, a gente pega o 04 eixo T9 centro, vai até a Praça Cívica e da Praça Cívica eu pego o outro que para na porta, que é ou a Guanabara, ou qualquer um que faz a linha que vai para o aeroporto. Aí para na porta da FIEC. Tem vez que, assim, tá muito cheio, aí como eu tenho que carregar a mochila, aí às vezes a mochila fica presa porque imprensa, né, e tá muito cheio, não tem como passar. Às vezes você fica em pé e depois não tem como você descer no seu ponto, aí é muito difícil. Era pra demorar daqui lá no terminal do Garavela até o Terminal Bandeiras, o máximo que a gente deveria chegar era em 15 minutos. A gente saiu de lá 10 para 7, tinha que estar aqui 7h05. Então a gente já está atrasado. Em outro ponto da cidade, ainda saindo de casa, está Moacir. O design gráfico também é funcionário da federação e mora na Vila Resende, próximo ao Jardim América. Bom, eu acordo 6 horas. E saio de casa às 7h20 da manhã e acredito que eu devo chegar aí no trabalho umas 8 horas, 5 para as 8, dependendo do trânsito. Assim como acontece com Moacir, boa parte dos veículos anda com um único passageiro. Isso significa que todos os ocupantes de 60 carros caberiam em apenas um ônibus. Mas quem quer trocar o conforto, a flexibilidade e a imponência do automóvel individual pelo transporte coletivo? No final de semana, eu penso 2 ou 3 vezes para sair, se tiver aqui de ônibus. Porque você já pega ônibus semana inteira, então você já está cansado daquilo ali, então você evita, você quer tranquilidade, final de semana é para você esparecer, você descansar. E se você tiver de ônibus, acaba que cansa, você mais cansa do que diverte. Se eu tivesse um transporte de qualidade, que me desse um mínimo de conforto, eu não digo luxo, mas um mínimo de conforto, com certeza eu trocaria. A frota de veículos automotores aumenta cerca de 7% por ano em Goiânia.
Se todos esses veículos fossem estacionados em fila, seria possível preencher a distância de Goiânia a Boa Vista, capital de Roraima, e ainda sobrariam carros e motocicletas. Segundo o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, a maioria dos acidentes ocorridos em Goiânia este ano envolveu motos. Em todo o Brasil, são registrados mais de 1 milhão de acidentes rodoviários por ano. A média é superior a 1 a cada 30 segundos. 37.081 pessoas morreram desde setembro do ano passado e 120 mil adquiriram algum tipo de deficiência permanente em decorrência de acidentes. O trânsito de Goiânia é muito complicado. Também a cidade não está suportando mais a quantidade de carro, né? Aí um dos motoristas faz muita coisa errada. Tá? Um velhinho passando a rua, ou um deficiente mesmo. Eles faltam passar por cima, buzina, eles não têm paciência. Geralmente eu vejo aí na média de 2 acidentes, sempre quando eu vou trabalhar. E no período que eu volto também. O trânsito caótico também reflete uma das faces mais evidentes da sociedade atual, a pressa, que está na raiz do estresse e da convivência pouco harmoniosa entre as pessoas. Com certeza o trânsito reflete o que a sociedade vive hoje, um mundo corrido, tudo para a última hora. O estresse hoje aumentou demais. A questão do estresse parece que até já virou moda, né? O pessoal agora só anda estressado. Almoçar rápido, trabalhar rápido, mostrar resultado. É muita correria, a pessoa corre demais para trabalhar, corre para estudar. O entregador de pizza tem que entregar no tempo tal, senão ele tem que pagar. O motorista de ônibus ele é penalizado. O tempo de deslocamento que ele tem que fazer é muito curto. E o trânsito, como o trânsito às vezes está bem complicado. Na viagem de volta para casa, os usuários enfrentam ônibus ainda mais cheios, trânsito lento e muita demora. Hoje vai ser tranquilo, porque eu vou sair mais cedo do serviço, daqui para lá, para a faculdade e da faculdade para casa. Eu acho que vai estar mais tranquilo. Hoje eu saí, era 9 horas. Era 9 horas, eu saí mais cedo porque a última aula não ia ter aula. As pessoas trazem os problemas dela para onde elas vão, entendeu? Eu acho que não. Tá problema em casa? Deixa lá. Tá no trabalho? Deixa lá quando sai, né? E aqui não. Aqui parece uma pista de corrida. Todo mundo quer chegar em casa rápido, ninguém respeita ninguém. O pedestre não dá sinal, a gente tem que adivinhar se ele vai atravessar ou não. Afinal, como facilitar os deslocamentos da população? Como garantir o melhor acesso a equipamentos urbanos como escolas, hospitais, locais de trabalho e também de lazer? Olha, eu acho que falta investimento e educação. Todo mundo sentado, ninguém em pé. E assim um atrás do outro. As provas do Detran deviam ser mais rígidas. Não precisava de muita coisa não, só precisaria só disso aqui, ó, um conforto, assim, sem empurração, sem briga para entrar no ônibus, sem gente muito assim, apertando a gente, pé, essas coisas. Seria bom. Só isso pra mim tava bastante. Mas se eu tivesse um transporte de qualidade, que me desse um mínimo de conforto, eu não digo luxo, mas um mínimo de conforto, com certeza eu trocaria, porque seria uma despesa muito menor. Um sistema de mobilidade urbana é sustentável quando resulta em um bom transporte, sem desperdício de tempo, energia ou dinheiro, quando proporciona o acesso amplo e democrático ao espaço urbano, contribuindo para a redução da segregação espacial, quando prioriza os modos coletivos e não motorizados de transporte, permitindo à população chegar a todos os pontos da cidade e pagar um preço acessível
combustível por esse trajeto e quando contribui para a melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente. É isso que esperam todos os usuários.